Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Como você explicaria o casamento às cegas pra quem nunca viu nada sobre isso e nem tá... Pra quem tá fora do mundo, que não escutou sobre isso? Eita! Meu Deus! Olha, imagina assim, um monte de mulher querendo casar, né? Pelo menos em tese. Um monte de homem querendo casar, mas eles não vão se ver. Eles só vão conversar. No meio disso vai ter uma parede. E aí, se rolar ali uma conexão... Uma sinergia ou uma ilusão, de repente... Vai eles trocando, vão pra todo mundo vai se frente. alternando, é isso? Na primeira fase, Nessa primeira sim. fase. Primeira fase, todo mundo fala com todo mundo. Você chegou a conversar com todos? Sim, todo Um por um. mundo Todo conversou mundo fala com todo mundo. Os 16... Nossa, já nem lembro. Os 16 meninos conversaram com os 16 meninas. Tipo Então você speed tem, dating. você tem a chance de conhecer todos mesmo. Todas as possibilidades ali dentro. Sim, só que é muito rápido, né? Então, assim, a pessoa entra nesse 8, primeiro dia é mais rápido. Muito rápido. A gente não tinha noção. Hoje, escutando entrevistas, né, do pessoal e tudo mais, eu cheguei a saber que são 15 minutos. Então, eram 15 minutos. Mas não parecia 15 minutos. E você imagina, era o primeiro dia de gravação. Então, tá todo mundo nervoso. Ansioso. Ai, meu Deus, aquela coisa toda. E vai, troca, tem que sair, despede. Então, você entra assim. No primeiro, eu entrava e começava a rir. Tipo, ai, meu Deus, que legal. E todo mundo trocando, ela tem que sair embora. E nem falou direito com a pessoa. Aí, no segundo, você já ficava mais esperto. Oi, tudo bem? Começou o nome de onde você é? De repente, você tava falando, correndo acelerado. Você já foi com as perguntas na cabeça que você ia fazer pra pessoa? Eu tinha as perguntas chaves, assim, né? Que... De coisas importantes pra você. Então, assim, eu perguntava, óbvio, né? Nome, idade, de onde a pessoa era. Eu perguntava signo. Eu fiquei com uma louca dos signos, mas é porque realmente eu perguntava signo, perguntava se gostava de pet. Profissão. Ela captou, né? Exatamente. E aí a pessoa que fala que não gosta de pet. Não é um sujeito... Bom sujeito não é. Bom sujeito não é, exatamente. Então já te eliminaria, né? Mas isso, e aí depois entrava no assunto de família. Só que muitas vezes nesse speed dating, nesse primeiro dia, você não chegava a Acabou perguntar. no signo. Chegava no signo e acabava. Ou nem isso. Às vezes você começava a falar da profissão, aí a pessoa se empolgava falando da profissão dela, você da sua, e gente, então tem que despedir. E muitas vezes você pode nem... Muitas vezes, né? No segundo dia, às vezes você nem conversou com essa pessoa mais. O que você tava na cabeça, assim, do cara, entre aspas, ideal, né? Porque não existe isso de ideal, mas o que você queria que tivesse esse cara? Qual que era o seu checklist, assim? Eu acho que, assim, uma das perguntas que eu fazia, e que era muito importante pra mim, era o que era um relacionamento pra pessoa. Então, assim, eu esperava muito a resposta de companheirismo, de construção, de estar lado a lado ali, porque não podia perguntar característica física. Primeira Não podia coisa. perguntar? Não podia perguntar. Então, isso já eliminava, né, qualquer... essa questão física, não podia. Então, você tinha que realmente conhecer a pessoa mais profundamente. E aí, como que você vai chegar no primeiro dia e falar assim, então, me fala o que é um relacionamento pra você? Né? A própria pessoa do outro lado começa a gaguejar, porque ela não tá esperando esse tipo de pergunta. Né? Mas o relacionamento... Quais são suas intenções comigo? Exatamente. E assim, hoje, lá dentro, não. Lá dentro eu realmente achava que isso rolava. Mas hoje, olhando pra trás, eu falo, cara... Até parece que as pessoas, né, que a gente ia ser 100% sincero mesmo. Porque tava todo mundo ali sob pressão. Né? Tudo muito novo pra todo mundo. Muitas vezes a pessoa começa a gaguejar e não sabe o que responder. Não é porque ela tá de má intenção, é porque realmente pegou de surpresa ali. Sim. E era Tá tudo, gravando, cara. gravando e trava. E que às vezes quer impressionar muito e de repente... se num primeiro encontro normal já é como é... Imagina num primeiro encontro dentro de um programa sem ver a pessoa que tá do outro lado. E você achou que você tava indo bem nas respostas? Não. De ouro que não. Tanto que no segundo dia... Nem sei se eu posso contar isso, mas acho que não tem problema, não. No segundo dia, a gente soube, né, que assim, ó, a partir de agora vai diminuir um pouco o número dos dates, né? Então, assim... Nessa hora, vocês já começavam a selecionar ou ainda não? A gente fazia uma espécie de ranking. Né? Mas nesse segundo dia, essa primeira seleção já era com base nas escolhas? Ou ainda não?
Porque depois Eu vocês foram acredito se que escolhendo, ok. Sim. Mas no início, desde o primeiro dia, você já respondeu quem tinha te interessado? Sim. Ah, tá. Desde o primeiro dia. Mas era listagem, né? Então, eu não sei como é feito de verdade. Eu não sei como é feito esse cruzamento, como foi feito isso. Essa parte a gente não fica sabendo. Sim. Mas aí no segundo porque você dia... Você imagina também a logística lá atrás, Pois que é, peraí, calma. A mulher A, B e C querem conversar com o cara A. O cara A quer conversar com A, D e E. É. E Eu sou de a E humanas. quer Isso é uma conversar... loucura, Nossa, eu velho. já tô enlouquecida agora. Cris, eu sou de humanas. Análise combinatória e os caramba. Você tá Tô doida. até batendo o negócio. Mas então, aí o que acontece? Primeiro dia todo mundo falou com todo mundo, legal. Segundo dia, a gente já soube assim, ó, a partir de agora vai diminuir, porque vai acontecer os cruzamentos. Aí no segundo cruzamentos. dia. É. Não, vai acontecer os cruzamentos. E aí, o cruzamento que era possível naquele momento começou a acontecer. E no segundo dia, eu não. Começou as gravações e eu tô lá, sentada no sofá. E vai rodada, vem rodada. E eu falei, caraca, mandei mal. Mandei bem mal. Até que no segundo mote de gravações, eu falei, no segundo dia eu tive 8 dates, 8 encontrinhos. Aí eu falei, não, acho que alguma coisa, então, né? Melhorei. Alguma coisa eu dei certo ali. Mas você fica pensando, porque às vezes você esquece, e eu tenho muito isso. Se eu passo por situações de muito estresse, eu esqueço o que aconteceu. Juro, igual assim, o casamento em si, eu não lembrava de nada. Eu juro, eu fui relembrar. Que bom que foi filmado, né? E assim, eu fui relembrar assistindo. Porque eu lembro assim, deu entrando e pensando assim, não cai, porque eu tinha medo de tropeçar no negócio. E depois eu saindo. E a cabeça a mil de tudo que você já tinha pensado, decidido, que você queria falar. A Yas não viu, mas eu não sei se você reparou, mas minha boca fazia assim, ó. Juro, menina. Quando você assistir, você vai ver. A perna bambeava, assim. O piercing quase fazia barulhinho. Nossa, eu... E a Então, perna depois que bambeava, você sabe? conheceu melhor a pessoa, você passa uns dias com ela. Como é que é esse processo? Aí tem que ir pro altar aí que vai dizer sim ou não? Depois que passa... Faz todo esse mistério. Vai decidir lá. Entendi. É o suspense. É o suspense. É o show, né? É o show, Você tem a fase das cabines. Depois da fase das cabines, quando vocês se escolhem e se pedem em casamento, aí existe a fase da lua de mel. Tá. Então você vai, tem lá para a gente foi pra um resort maravilhoso, não sei o quê, e tem a fase da lua de mel. Passou a fase da lua de mel, você vai residir com a pessoa. Então mora junto durante um tempo. Vocês estão noivos. Vocês estão noivos. Então mora junto lá durante... E aí vai conhecer família, amigo. Conhece família, conhece amigo, conhece pet, conhece tudo, né? Conhece a pessoa mais profundamente. E aí existe O grande lance disso, até pra Yas que não assistiu e pra galera que tá acompanhando, é que assim, imagina que você teve um envolvimento ali com a pessoa no papo, aí conheceu, aí vocês têm uma lua de mel. Então tá tudo incrível. Tudo ok. Tudo E aí depois vem o problema. Quer morar junto. E daí vai conhecer. Porque enquanto você tá lá no resort, meu amor, você se diverte com qualquer pessoa do seu lado. Tá incrível. O duro é a hora que vai pra convivência. E é mãe, é pai, é amigo. É celular. Celular. Porque assim, nós éramos pessoas que todo mundo tem passado, todo mundo tinha a vida acontecendo. A gente deu um pause. Pelo menos pra mim foi assim. Minha vida tinha algumas situações na minha vida. Eu dei um pause nela, fui viver ali paralelo. Sim. Na hora que você volta, que o celular volta pra tua mão, a situação volta. E você deixou todo mundo, né, ali. Os 32 deixaram um celular de solteiro em casa. Então, quando você volta, você tem um celular de solteiro. Isso Com foi um mensagens problema? de solteiro, com, Exatamente. Não, na minha relação em si não foi um problema. Mas pra outros foram, né? Eu acredito que sim, A minha, eu tinha uma situação que é a do meu namorado. Então, assim, a gente já conversava, mas não tinha nenhum tipo de relação, né? Até porque ele é de outro estado, nós conversávamos e tudo mais. Ele já existia. Ele existia. Mas nós não tínhamos uma relação de maneira nenhuma. E eu cheguei a falar, olha, eu vou ficar ausente, assim, assado e tudo mais, por isso, por aquilo. Sem dar nenhum tipo de detalhe do que ia acontecer. E aí, ali, meio que ele falou assim, então, beleza, segue sua vida e vai ser feliz. E aí, eu falei, ok, né? Eu já tinha dentro de mim, eu sabia o que iria acontecer, mais ou menos. Então, eu falei, não, tudo bem. E já tava com um misto de sensação de, outro estado, não vai dar certo, né? E aí, fui viver 100%, mergulhei
de cabeça, pé, mão, tudo que puder imaginar. E aí, quando eu voltei pra realidade ainda, né, lá dentro do programa que tudo começou a degringolar, óbvio que a cabeça Sim, viaja, sim. né? Vai dar voltas e voltas. Aquele momento da cabine, o envolvimento é muito grande ali, né? É óbvio que a gente consegue perceber que as pessoas estão, de fato, muito envolvidas. Mas olhando de fora, você acha que aquilo é sentimento mesmo, aquilo? É projeção? O que acontece ali? O que você acha que... É de tudo um pouco. Porque é muito rápido, né? São dias ali de papo. Mas como você tá numa situação completamente atípica, então você tá privado do seu contato social, dos seus amigos, da sua família, do próprio celular que a gente acabou de falar. E eu acho que todo mundo foi com a intenção, né? Então, se você tá indo pra um reality de relacionamento e depois você descobre que é de casamento, quando você tá lá dentro, todo mundo vai com essa intenção. Então, acho que você entra na cabine dispostaço, assim, nem sei se essa palavra existe. Mas você entra mega disposto, realmente. E aí você fica suscetível, né? Então, da minha parte, que eu acho que é o terreno onde eu posso explorar mais, pra mim foi sentimento de verdade. Porque você não tem essa conversa com outras pessoas, com ninguém ali do seu ciclo, e de repente você é trancado dentro de uma sala onde você só conversa com essa pessoa durante horas. Os últimos dias de gravação, a gente conversava pra mais de 4 horas. Então, assim... Tipo 2 podcasts. Exato. Um podcast todo. Exatamente. E assim, a gente assiste um pedaço muito pequeno do que aconteceu, mas você imagina você passar um dia conversando 4 horas e aquela pessoa se torna, tipo... A sua vida? A sua vida. E aí você senta ali e começa a planejar a sua vida com aquela pessoa. E aquela pessoa te promete tudo e você promete tudo pra pessoa. Então, realmente, assim, vai pro mundo de Alice, que aí depois, quando vem a realidade, você fala, putz. E é aquilo, você sobe muito. Então, na hora que você cai de uma vez, né? Então, quanto mais envolvida... Eu estava, assim, num nível de envolvimento, que dá pra perceber nos primeiros episódios, que tudo isso que eu falei pra vocês agora há pouco, dessa questão de ter me fechado no quesito relacionamento, lá dentro... Você abriu tudo. Eu abri, eu falei... Era uma outra Daeli. Era outra Daeli. Agora, Foi. beleza, aí vocês voltaram e teve a convivência e tudo mais. O seu não, ele foi um processo lento? Ou você tava segurando ele e a hora que ele veio com força? Como é que foi isso? Não, ele foi um processo. Não foi de uma hora pra outra. Tipo assim, não. um dia você acordou e o não era 3%, no outro dia 5%, no outro 8%. Eu tenho muito isso, assim, nas minhas relações, de não abrir mão de uma vez. Assim, eu tenho essa questão de tentar, sabe? Então, eu tava ali dentro e a gente tava naquela situação de convivência e tudo mais. E por mais que algumas coisas ficassem muito evidentes de que não daria certo, tinha outros dias que eram ok. Então, assim, eu falava, não, quem sabe? E aí, mais uma vez, você tá vivendo algo totalmente paralelo. Que, devemos dizer, não é algo... assim, não é tão fora do normal pra vida, né? Muita gente faz isso diariamente, muita gente... Inclusive, não à toa, se identificou muito com você. Nessa questão de fechar os olhos para uma coisa grave na tentativa de salvar um relacionamento. E aí, essa coisa grave pode ser qualquer coisa que seja grave para a pessoa, né? Então, aquilo ali pode ser uma bobagem para outra pessoa. Para você, não era. Para você, era grave. Vocês chegam a expor o que é? Não. Não. Você tem seus motivos particulares e você só fala sim ou não. Não. Assim, o porquê do não, você fala? Não, assim, vai ficando muito claro. Pelo menos, né, eu enxergo dessa forma. Também. Vai Ficou ficando muito claro durante todo o processo que era uma incompatibilidade muito grande em diversos quesitos da vida que para um casal funcionar, vamos dizer assim, não tinha como dar certo. Mas isso que a Cris falou de fechar os olhos ou de entender o sofrimento do outro, eu vejo muito dessa forma que, assim, ninguém tem régua do que é sofrido pro outro, sabe? Se incomodou, se chateou, se magoou, não é você, com a sua vivência, com a sua história, que vai analisar a dor da outra pessoa, né? E para muito antes disso, mais uma vez, lá dentro da cabine, você cria uma ilusão. Hoje, eu consigo analisar muito claramente isso, né? E provavelmente isso também aconteceu da outra parte,
né? De alguma forma ou de outra, a gente se frustrou quando a gente veio pra realidade, os dois. Então, eu ali dentro, ainda com uma carga emocional da minha vida aqui de fora, fiquei, não, se eu mudar isso, pode ser que dê certo. Sabe aquela coisa de você sempre achar que o problema é você? Que você vai se consertar e consertar a E situação? você tentou. E aí eu fiquei nessa. Você tentou. Então, não, eu vou consertar isso aqui, porque isso aqui vai dar certo. Não, mas se eu diminuir isso aqui vai dar certo. Até que uma hora veio uma coisa na minha cabeça, uma situação, e eu falei, não, gente, não tem que ser por aí. Eu lembro uma hora que você chegou a falar com as meninas, eu não lembro quem tava com você nessa hora, que você chegou a falar assim, eu me peguei fazendo tal coisa, organizando tal coisa, mas não é que eu esteja mudando, eu estou me policiando. E até quando eu vou conseguir viver me policiando? Porque não é um hábito. Sim. Eu tô vivendo nervosa. Exato. Então, assim, aquele medo, né? Tipo, se eu falar alguma coisa errada, se eu fizer alguma coisa errada. E isso existia, e dessa minha relação que eu falei pra vocês, que foi a mais intensa que eu tive negativamente na minha vida, eu ficava justamente nesse lugar. De tipo assim, sabe assim, às vezes eu até falava com as minhas amigas, de chegar uma mensagem no celular e você fala assim, meu Deus, você não consegue relaxar. Você sempre acha que vai ser uma represália. Que sempre vai ser algo, um dedo apontado pra você, uma negativa, algo assim. E eu tava indo pra esse lugar dentro dessa situação. Eu já tava naquilo, eu tinha abraçado que o problema era eu, que era aquilo que eu estava fazendo que era um problema e que eu iria conseguir consertar se eu me policiasse. Até o momento que eu falei, essa conversa que você citou, acho que foi com a Luana e com a Nanda, no estúdio da Nanda, se eu não tô verdade. enganada. É Tava verdade. nós três. Que aí a Lua fala pra mim, mas, né, você precisa enxergar. Eu falei, então, mas eu tô enxergando. E foi justamente isso mesmo. Lá dentro, foi um processo que aí, de repente, né? Eu fui enxergando e juntamente com isso eu fui falando, não. Porque aqui fora, eu enxergava, mas ainda assim eu falava, não, mas a vontade de fazer dar certo era muito maior. Lá dentro, por toda a situação, eu enxerguei e falei, não vale a pena caminhar por aí. E não é por aí que as coisas têm que caminhar.